quando Deus fizer novas todas as coisas. Santa Catarina de Bolonha dizia que depois do olhar do julgamento, o universo inteiro respirará um silêncio diferente, o silêncio da verdade revelada. Nada mais haverá para esconder, nada mais para fingir, dizia ela, porque a criação inteira se ajoelhará diante de seu Criador. Nesse instante, as almas serão separadas não por decreto, mas por natureza. A luz atrai a luz, as trevas se buscam entre si. Ela descrevia o cenário do fim como uma renovação e não uma destruição. O fogo que consumirá o mundo é o mesmo espírito que o recriará. As montanhas, dizia, se desfarão apenas para que o amor as refaça em beleza eterna. Os mares brilharão como cristal, e o sol não mais será necessário, porque o próprio Cristo será a luz. A terra e o céu não morrerão, dizia ela, serão transfigurados. Santa Catarina via os justos levantando-se em meio à claridade como chamas brancas, não mais limitados pelo corpo, mas iluminados pela presença de Deus. O rosto dos santos será como o sol no seu fulgor, escreveu, porque o amor se tornará visível. E então, uma voz soará não do alto mas de dentro, eis que faço novas todas as coisas. Ela dizia que o juízo final não será apenas o fim da história, mas o começo da eternidade. O que chamamos de fim é apenas o despertar para o verdadeiro início. Nesse momento, o tempo se dobrará diante de Deus como um manto recolhido. Tudo que parecia distante se unirá em um só presente. Não haverá passado nem futuro, apenas o eterno agora do amor. Mas antes da glória haverá a separação. Santa Catarina via essa separação como um movimento natural, sem gritos nem ódio. Cada alma irá para onde sempre quis estar. As que amaram a luz subirão espontaneamente como fagulhas levadas pelo vento. As que amaram as trevas descerão sozinhas, buscando o que conhecem. O inferno não é uma prisão, é um reflexo, dizia ela. E o céu é o lar reencontrado. As escrituras confirmam o que Catarina viu. Virá o Filho do Homem em sua glória, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E aos outros: Apartai-vos de mim. Catarina explicava: não é Deus quem rejeita, é a alma que não suporta o amor. Ela descrevia o céu como uma harmonia viva. Lá, tudo canta, tudo serve, tudo ama. Os santos não terão tronos de ouro, mas corações inflamados. Cada alma será uma nota na sinfonia eterna de Deus. O menor dos salvos será mais glorioso do que o maior dos reis da terra, porque sua coroa será o amor puro. E o inferno, dizia, é o contrário dessa harmonia. É o silêncio do amor que não pode mais ser ouvido. Cada alma ali vive fechada em si, repetindo as próprias escolhas sem cessar. O sofrimento dos condenados é querer amar e não poder mais. Santa Catarina dizia que essa era a maior dor, lembrar-se de Deus e não poder alcançá-lo. Ela afirmava que no dia do julgamento, até os demônios reconhecerão a justiça divina. Eles verão que Deus sempre foi justo, mesmo quando castigava. O próprio inferno se curvará, não em arrependimento, mas em submissão. E então o mal deixará de ter domínio. O inferno continuará existindo, mas não como poder, apenas como lembrança da liberdade mal usada. Os justos, por sua vez, receberão novos corpos, glorificados, semelhantes ao de Cristo ressuscitado. O corpo será leve como o vento e puro como a luz. Não haverá mais dor, cansaço ou envelhecimento. O corpo e a alma serão um só cântico. Santa Catarina dizia que o céu não é apenas lugar de descanso, mas de serviço amoroso. Os santos não ficarão parados, mas participarão da própria vida de Deus. Cada alma terá uma missão eterna: louvar, interceder, amar. No céu, o amor nunca se cansa. Ela via em suas visões multidões de almas reunidas ao redor do Cordeiro. Seus rostos eram diferentes, mas todos tinham o mesmo brilho, o brilho do amor purificado. E os anjos em torno cantavam: Justo és, Senhor, porque julgaste com amor.
Catarina explicava que o juízo não terminará com lágrimas, mas com canto. O mundo se curvará e depois cantará, porque finalmente tudo fará sentido. O que parecia dor era caminho, o que parecia injustiça era prova, o que parecia perda era semente de eternidade. Ela dizia que o fogo que destrói o mal será o mesmo que ilumina o bem. O amor consumirá tudo que não for amor. E quando o último resíduo de pecado desaparecer, o universo inteiro será novo. O mar será claro, o ar será puro, e o coração de Deus baterá em todas as coisas. Nesse novo céu e nova terra, não haverá templos, porque o próprio Cristo será o templo. A presença de Deus encherá tudo. Nenhum espaço estará vazio. A alma humana, unida ao Criador, compreenderá que o verdadeiro fim nunca foi o castigo, mas a união. A meta da eternidade é o abraço. Santa Catarina dizia que até as lágrimas terão fim. As lágrimas dos santos serão recolhidas e transformadas em pérolas. E Deus enxugará de cada rosto o último vestígio de dor. Então o amor será tudo em todos. Ela advertia, porém, que antes dessa glória virá um estremecimento. A terra gemerá como mulher em trabalho de parto. As guerras, os sinais, a confusão moral, tudo são dores do nascimento. Não é o fim, é o início da vida nova. E implorava, não temas o que treme, teme o que endurece. Santa Catarina via, no fim, o próprio Cristo sorrindo. Ele abrirá os braços e dirá, venham, filhos meus, o tempo terminou. Agora é a eternidade. E aqueles que o amaram correrão como crianças. O amor não conhecerá mais distância. Ela encerrava sua meditação dizendo, o juízo final será o último ato de amor. Porque o amor precisa da verdade e a verdade precisa da luz. E antes de morrer, deixou escrito, tudo que começa no medo termina na misericórdia, se o coração escolher o amor. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, grava minha alma no livro da vida, e junte-se a esta corrente de fé e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. O fogo que purifica e as lágrimas que salvam. Santa Catarina de Bolonha dizia que o fim de todas as coisas não será destruição, mas purificação. O amor começou o mundo, e o amor o encerrará, afirmava. O mesmo Deus que acendeu a luz no princípio enviará no fim o fogo da purgação, não para castigar, mas para refazer. O fogo de Deus é diferente do fogo dos homens, dizia ela. O dos homens destrói, o de Deus transforma. Em uma de suas visões mais profundas, Catarina viu a terra envolta por uma chama suave, transparente, que iluminava tudo sem consumir. Era o fogo do amor divino tocando a criação. Tudo que era impuro ardia, e tudo que era santo brilhava, escreveu. E do meio das chamas subiam lágrimas que não eram de dor, mas de arrependimento. Ela compreendeu então que o fogo e as lágrimas são irmãos. O fogo purifica por fora, e as lágrimas purificam por dentro. A alma que chora diante de Deus se torna espelho da sua misericórdia, dizia. Cada lágrima sincera apaga uma culpa e reacende uma esperança. As lágrimas do arrependimento são a água que o amor usa para apagar o inferno. Santa Catarina explicava que o dia do julgamento será um encontro entre o fogo do amor e as lágrimas dos que se arrependem. Deus não deseja destruir o pecador, mas derreter o gelo que o endurece. Por isso, dizia ela, o fogo do fim será, na verdade, a misericórdia em sua forma mais pura. Quem tiver amado verá no fogo um abraço. Quem tiver rejeitado o amor verá nele um espelho. Ela também dizia que quando o mundo for envolto por esse fogo, muitos chorarão, não por medo, mas por reconhecimento. A alma verá o quanto foi amada e o quanto resistiu ao amor. E essas lágrimas, mesmo no último instante, ainda terão poder.
Uma lágrima verdadeira pesa mais do que 1000 anos de pecado. Em Bolonha, durante suas meditações, Catarina dizia às irmãs: o Senhor recolhe cada lágrima derramada com arrependimento, e com elas apaga as chamas que te ameaçariam. O pranto da alma é a semente do perdão. Quem ainda chora ainda pode ser salvo. Ela via no juízo o Cristo ressuscitado estendendo as mãos sobre o fogo e sobre as lágrimas. Com uma mão ele acende o fogo que purifica. Com a outra recolhe as lágrimas que apaziguam. E quando ambas se encontrarem, o amor triunfará. O fogo e a água, reconciliados em Deus, serão o batismo da nova criação. Santa Catarina afirmava que o arrependimento é a ponte entre o inferno e o céu. O pecado fecha as portas, mas o arrependimento as destranca. E acrescentava: o inferno começa quando a alma já não é capaz de chorar. Por isso, o dom das lágrimas é sinal de graça. É o último fio da misericórdia que ainda liga a criatura ao Criador. Ela dizia que há 2 tipos de fogo: o que consome e o que purifica. O primeiro nasce do ódio, o segundo do amor. O fogo da purificação não queima para punir, mas para libertar. É o mesmo fogo que ardeu no coração dos santos e que transformou a cruz em luz. Esse fogo é Cristo. E há também 2 tipos de lágrimas, as do desespero e as do amor. As do desespero nascem do medo da perda. As do amor, da esperança de reencontro. Quem chora diante de Deus já começou a ser consolado, dizia Catarina. As lágrimas são a confissão da alma sem palavras. Ela ensinava que o arrependimento é a maior de todas as purificações. Nenhum pecado resiste à alma que se ajoelha e chora. O orgulho endurece, mas o arrependimento amolece o coração, e Deus, vendo derretido, o molda novamente. As lágrimas são o barro com que o Criador refaz a criatura. E quando falava do abraço final de Deus, Catarina o descrevia como um instante em que o fogo e as lágrimas se unem. O amor de Deus tocará o homem como fogo e o acolherá como pai. Nesse abraço toda a culpa se dissolverá, e o coração da criatura baterá junto ao do Criador. O fogo e as lágrimas juntos serão o selo do perdão. Ela dizia que o inferno é o lugar onde o amor continua a existir, mas já não pode ser sentido. A alma que não chorou nesta vida chorará eternamente por não ter chorado antes. O purgatório, ao contrário, é o lugar das lágrimas que libertam. Ali a alma se purifica com saudade de Deus e cada lágrima a eleva um pouco mais. E o céu? Catarina sorria quando falava dele. O céu é a alma que chorou bastante para se tornar luz. Lá, não há fogo nem lágrimas porque tudo foi consumado pelo amor. Ela escrevia que quando o fogo da purificação tiver terminado seu trabalho e as lágrimas da humanidade tiverem sido recolhidas, Deus dirá: está consumado. As chamas se apagarão, o pranto cessará, e um novo silêncio cobrirá o universo, o silêncio da paz eterna. Senhor, orava Catarina, que o teu fogo me purifique sem me destruir, que minhas lágrimas sejam orações e não desespero. Que o teu olhar encontre em mim não o medo, mas o arrependimento. E que o teu amor no fim me abrace e me consuma em tua luz. Ela dizia que nesse dia, o mundo inteiro se transformará em altar. O fogo será o incenso e as lágrimas, o vinho. E o próprio Deus será o sacerdote e o sacrifício. Tudo que o pecado dividiu, o amor unirá novamente. E quando o céu e a terra se tornarem um só, o amor será tudo em todos. Não haverá mais julgamento, apenas comunhão. O fogo se tornará luz, e as lágrimas se tornarão rios de paz, dizia a santa. E assim ela concluía com voz serena e esperança eterna. O fim dos tempos não é o fim do amor. O fogo é apenas a forma com que o amor purifica. E as lágrimas são a linguagem com que a alma volta para Deus. O dia do julgamento se aproxima, mas ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há lágrimas, ainda fogo que purifica, ainda há amor que chama. O céu espera. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus.
Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, purifica-me no fogo do amor e lava-me com tuas lágrimas, e junte-se a esta corrente de fé e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. O dia em que o céu e a terra tremerão. Alguma vez você já sentiu no silêncio mais profundo, como se o próprio mundo aguardasse algo imenso, um estremecer que não vem do chão, mas da alma? Santa Catarina de Bolonha dizia que haverá um dia em que o céu e a terra deixarão de ser apenas morada e se tornarão testemunhas. Nada ficará oculto quando a luz de Deus atravessar todas as coisas, escrevia ela. E acrescentava com a serenidade dos que já viram o invisível: o universo inteiro será o altar do julgamento, e cada alma verá em si mesma o reflexo do que escolheu amar. Se esta mensagem já está tocando seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, prepara minha alma para o juízo de Deus. E una-se a uma corrente de fé e esperança que atravessa o tempo e o invisível. Catarina recebeu, durante uma noite de oração em seu convento de Bolonha, uma visão que jamais esqueceu. O céu se abriu como um véu rasgado, e dela viu sair uma luz tão intensa que o mundo pareceu dissolver-se em sua claridade. A terra tremia, mas não por catástrofe, e sim porque a própria criação reconhecia o seu Criador. Tudo que existe, dizia ela, vibra diante da presença do Senhor. Naquela luz, ela viu montanhas se curvando, mares se abrindo, e até o ar se tornando transparente, revelando milhões de almas que esperavam o instante do juízo. Nada será sólido diante da eternidade, afirmava, porque só o amor permanecerá de pé. Ela dizia que o som da trombeta final não será apenas ouvido, mas sentido dentro da alma, como um chamado irresistível. Cada coração ouvirá o nome que Deus lhe deu desde o princípio. E então, o tempo cessará. Nenhum relógio, nenhum dia, nenhum calendário resistirá àquele instante em que o eterno se manifestará sobre o efêmero. O tempo existe apenas até o dia do julgamento, escrevia Catarina. Depois disso, só haverá o sempre. Em suas revelações, Santa Catarina viu o Filho do Homem vindo em glória, cercado por legiões de anjos. Não havia trono dourado nem pompa terrena, apenas uma luz viva que irradiava amor e justiça ao mesmo tempo. Cristo não virá com ameaças, dizia ela, mas com a verdade. E essa verdade será tão clara que nenhuma alma conseguirá esconder-se dela. O olhar de Deus atravessará até o que o próprio homem esqueceu de si. Catarina dizia que naquele dia, os céus se abrirão não para revelar destruição, mas para mostrar o que sempre esteve oculto, o estado verdadeiro de cada alma. A terra tremerá porque a verdade pesa mais que o mundo. E o juízo não será apenas coletivo, mas pessoal. Cada alma verá como no espelho eterno, o livro de sua vida sendo lido pelo amor que ela aceitou ou rejeitou. As Escrituras dizem que as estrelas cairão do céu e as potências do firmamento serão abaladas. Santa Catarina via nisso um símbolo místico. As estrelas são os corações que perderam a luz da fé, e o abalo do céu representa a queda das falsas seguranças. Tudo que o homem adorou além de Deus cairá com ele, dizia. Somente a verdade permanecerá em pé. Ela via o julgamento final como um dia de revelação total. O sol mostrará o que foi feito à sombra, o vento levará as palavras ocultas, e as águas refletirão o que o coração guardou. Cada gesto de amor, cada omissão, cada mentira será revelada não para humilhar, mas para purificar. O amor mostrará o que era amor, e o egoísmo mostrará o que nunca foi. Em Bolonha, as irmãs a ouviam em silêncio quando ela descrevia essa visão. Catarina dizia que o céu e o inferno não são apenas destinos, mas estados revelados. No dia do julgamento, o céu será visto nos olhos dos que amaram, e o inferno, nos olhos dos que se fecharam ao amor. E o fogo que consumirá a terra não será físico, mas espiritual, será o fogo da verdade, dizia, aquele que queima o engano e ilumina o que é puro. Ela advertia que muitos esperam o juízo como se fosse um espetáculo futuro,
mas esquecem que ele já começa agora nas escolhas diárias. O juízo não é uma data, é uma direção. A cada ato de bondade, a alma se aproxima da luz. A cada pecado aceito sem arrependimento, ela se aproxima das trevas. O mundo já vive o prelúdio do julgamento, dizia Catarina, porque cada consciência é um tribunal. O apóstolo São Pedro escreveu: o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se dissolverão abrasados. Santa Catarina dizia que esse fogo é o mesmo Espírito Santo, que destruirá tudo que não pertence ao amor. O fogo do juízo é o fogo de Deus, que vem não para punir, mas para purificar. Ela via a misericórdia de Deus como uma mãe que ainda estende os braços antes do castigo. O último tremor da terra será o coração de Deus chamando seus filhos. E acrescentava: o juízo não será o fim da misericórdia, mas o seu último ato. Catarina também teve uma visão do que chamou de a nudez das almas. Nesse instante nada poderá ser escondido: intenções, desejos, sentimentos. As máscaras cairão como cinzas, e o que restar será o que realmente somos. Os santos parecerão luminosos não por mérito, mas por transparência, porque nada em si resistiu ao amor de Deus. E os que viveram no orgulho brilharão apenas com o fogo de si mesmos, consumidos pela própria vaidade. Ela descrevia esse momento com lágrimas e admiração. Será o instante mais justo e mais belo da criação, dizia. Porque Deus mostrará o que o homem fez daquilo que ele amou tanto. Mas, acima de tudo, Santa Catarina afirmava: não temas o julgamento, teme o pecado que o provoca. A justiça de Deus não é tirania, é harmonia. Quem vive em paz com sua consciência já não teme o juízo, porque ele será apenas o encontro com o bem. Ela ensinava que os sinais do fim não são apenas terremotos ou guerras, mas a frieza das almas. O mundo acabará quando o amor deixar de ser amado. E enquanto houver caridade, o tempo será prolongado. A misericórdia adia o juízo todas as vezes que alguém reza com amor. E então Catarina concluía essa parte de sua visão dizendo que o julgamento final não será o grito da ira divina, mas o silêncio da verdade. Deus não precisará dizer nada. O amor e o ódio falarão por si. Mas para os que amam, esse dia não será terror, será reencontro. O olhar de Cristo transformará o medo em lágrimas de consolo, dizia. Porque aquele que julgou é o mesmo que morreu por nós. E é sobre esse olhar, o olhar que revelará e julgará, o olhar que ferirá e curará, o olhar que será luz e fogo, que Santa Catarina revelará na próxima parte. O olhar que julga e cura. Santa Catarina de Bolonha dizia que o olhar de Cristo será o verdadeiro tribunal do julgamento final. Ele não precisará de palavras, dizia ela, porque a verdade não fala, ela se mostra. Nesse instante, todas as vozes humanas se calarão, e só restará o eco do próprio coração diante de Deus. O olhar de Cristo atravessa a alma, não para ferir, mas para revelar. Em uma de suas visões, Catarina viu o mundo inteiro diante desse olhar. Não havia trono visível, nem cetro, nem juízes. Apenas o rosto de Cristo silencioso e sereno, irradiando uma luz que ninguém conseguia suportar sem chorar. Os justos choravam de amor, os ímpios choravam de vergonha, escreveu ela. Mas todos, por um instante, compreenderam o quanto foram amados. Ela dizia que nesse olhar a alma verá tudo o que foi, não como lembrança, mas como presença. A alma verá as lágrimas que ignorou, os sorrisos que negou, os dons que desprezou. E compreenderá que o juízo não é castigo, mas consequência. A luz não condena, apenas mostra. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Catarina explicava que o julgamento será, acima de tudo, o encontro com o próprio amor. Cristo olhará para cada alma com a mesma ternura com que olhou para o bom ladrão, dizia. Mas aquele que amou o pecado mais do que o Salvador não suportará o peso desse amor. E completava, o amor de Deus é tão forte que para quem o rejeitou, ele se torna fogo. Ela via nesse momento o cumprimento da profecia de João.
e olharão para aquele que transpassaram. Para os santos, esse olhar será alegria. Para os que viveram na indiferença será ferida, porque ninguém pode ver o amor de Deus sem sentir o que fez com ele. Santa Catarina dizia que o olhar de Cristo será o espelho do coração. A alma verá o que é, e se amará ou se odiará conforme o amor que cultivou. Os que viveram em caridade brilharão como cristais, os que viveram em ódio se esconderão da luz. Mas não haverá esconderijo, dizia. Nem montanha, nem escuridão, nem silêncio poderão ocultar o que somos diante de aquele que é a luz. Em suas meditações ela via um momento em que o amor seria dividido, não por Deus, mas pelas escolhas humanas. De um lado, os que viveram para amar, do outro, os que viveram apenas para si. Os primeiros reconhecerão o olhar que sempre buscaram, os segundos, o olhar que sempre evitaram. Ela comparava o julgamento a uma grande aurora. O sol nascerá para todos, mas nem todos o suportarão. Alguns sentirão o calor como abraço, outros como queimadura. O mesmo amor que ilumina o céu ilumina o inferno, dizia. Mas o inferno é o lugar onde o amor não é bem-vindo. Santa Catarina dizia que os anjos estarão presentes, não para acusar, mas para consolar. Eles recolherão as lágrimas dos justos e guardarão as palavras de perdão ditas durante a vida. E cada ato de amor feito em segredo será apresentado diante do trono. Nada do que é puro se perde, dizia. Até um copo d'água oferecido em nome de Cristo brilhará como diamante naquele dia. Ela também descrevia o silêncio que virá após o olhar. Haverá um instante em que o universo inteiro ficará em suspenso. Nesse silêncio, cada alma se conhecerá. Não haverá desculpas nem comparações. O rico e o pobre, o santo e o pecador, o rei e o servo, todos estarão nos diante da mesma luz. O olhar de Cristo será como um espelho eterno, e cada alma se verá como Deus sempre a viu. Catarina afirmava que o maior sofrimento das almas condenadas não será o fogo, mas o olhar perdido. O inferno é não poder mais ver o rosto de Deus. E o maior prêmio dos justos será poder olhar para ele sem medo. O céu é o olhar que permanece. Ela dizia que cada lágrima de arrependimento será lembrada com ternura. Cristo mostrará as quedas, mas também os arrependimentos. E quem tiver chorado por amor encontrará o sorriso do Salvador. Para os que perdoaram, o olhar será de gratidão. Para os que julgaram, o olhar será convite. Para os que amaram, o olhar será eternidade. Em Bolonha, certa vez, durante a adoração, Catarina caiu em êxtase e viu o rosto de Cristo iluminando a terra. A luz percorria os continentes, entrava nas casas, nas almas, e ninguém podia fingir que não via. Ela compreendeu então que o julgamento não virá para revelar algo novo, mas para mostrar o que sempre esteve diante de nós. O amor já está aqui, o julgamento será perceber o que fizemos com ele. Ela dizia que nesse instante até os santos tremerão, não por medo, mas por reverência. O amor é terrível em sua pureza, dizia, porque revela até o mais leve traço de egoísmo. Mas esse mesmo amor também curará. O olhar que julga é o mesmo que ressuscita. Catarina comparava o julgamento a um incêndio que consome tudo o que é impuro e deixa apenas o ouro. O coração que amou será ouro, o coração que mentiu será cinza. E ela acrescentava: Deus não julga com ira, mas com luz. E a luz, quando toca o orgulho, o transforma em dor. Em suas visões, via as almas justas subindo como chamas brancas, e as condenadas descendo como pedras negras. As primeiras são leves porque nada as prende à terra, as segundas são pesadas porque amaram o que perece. Ela dizia que enquanto estivermos vivos, ainda podemos escolher para onde vamos quando esse olhar nos encontrar. A alma que se arrepende hoje não será confundida amanhã. E completava: não esperes ver o rosto de Deus para mudar, muda para poder vê-lo. O julgamento, dizia Catarina, será o encontro entre o amor e a liberdade. Deus não força, apenas mostra. E cada alma responderá segundo o que escolheu amar. O amor dirá: vem. O orgulho dirá: afasta-te. E assim se fará a separação. Mas o mais belo, segundo ela,
é que até o último instante haverá misericórdia. Enquanto o olhar de Cristo estiver sobre ti, ainda há tempo. Aquele olhar que revelou a verdade a Pedro e o fez chorar será o mesmo que te espera para perdoar.